Glória a Deus. Até que eu posso Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, quarta-feira, o culto em busca do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Aleluia. Quem vai assistir aqui o vídeo no YouTube. Deus abençoe a todos, Senhor Jesus Cristo. Uma tarde de salvação. Em nome de Jesus. Quem está afastado, aceita Jesus, renova a aliança com o Senhor. Em nome de Jesus. Que Jesus está voltando e Jesus te ama. Quem não aceitou Jesus ainda, aceita o Senhor Jesus como o único salvador da sua vida. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a todas as famílias. Em nome de Jesus. Aleluia. Até a palavra do Senhor se encontra em Salmo 51, 11. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. 51, 11. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Salmo 51, 11. Que diz, aleluia, o título: Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove o espírito reto. Aleluia. Vou ler aqui o 11. Não me lanceis fora da tua presença e não retirei de mim o teu Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala, conosco nessa tarde, que Ele está conosco, o Espírito Santo do Senhor está conosco, o Consolador. Louvado seja Deus. Ali Davi, aleluia, foi o homem do coração de Deus, aleluia. Ali Davi pecou, louvado seja Deus, mas ele falou com o Senhor: Senhor, não tira de mim o teu Espírito, a tua presença. Louvado seja Deus. Aleluia. Mesmo que você perca alguma coisa, louvado seja Deus, mas a gente falar com o Senhor: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo, a tua presença. Louvado seja Deus. Saul tinha o Espírito Santo do Senhor. Ele foi atormentado pelo espírito imundo. Louvado seja Deus. A presença do Senhor não estava ali com Saul. Aleluia. Porque Saul não fez aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Ele fez dele mesmo. Aleluia. E Deus conta comigo, contigo, para fazer a vontade do Senhor, não a nossa vontade. Louvado seja Deus. E ali Saul ficou, aleluia, atormentado com aquele espírito. Aleluia. Louvado seja Deus. O espírito do Senhor não estava com Saul. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali Davi pecou, porque ele olhou para a mulher que não era dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ali ele pediu misericórdia ao Senhor. Ele disse: Senhor, não tire de mim a tua presença, o teu espírito. Louvado seja Deus. Davi ali, ele tinha um reino, o filho tomou o reino de Davi. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas ele ficou na presença do Senhor. Ele ficou firme na presença do Senhor e pediu ao Senhor que não tirasse a presença do Senhor na vida dele. Louvado seja Deus, do que ele estava passando ali. Aleluia. Não é diferente conosco. O que você está passando, vamos pedir ao Senhor que ele não saia da nossa presença. Louvado seja Deus. Aleluia. Que ele renova nossas forças a todo momento. Louvado seja Deus. Aleluia. Jesus é a nossa força. Ele é o nosso consolador. O Espírito Santo do Senhor está conosco. Aleluia. Nós não estamos sozinhos. Ele está conosco. Quando está em silêncio, Ele está trabalhando a nosso favor. Louvado seja Deus. Aleluia. E ali Davi pediu ao Senhor. Ele sabia que ele pecou. Ele, aleluia, ele viu o erro dele. Aleluia. Como é você? Tem que, aleluia, ver o nosso erro. Louvado seja Deus. E pedir misericórdia ao Senhor. E pedir ao Senhor que ele tire a presença dele da nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus Cristo.
cabeça. Tem bom ânimo com Jesus. Eu falei com Josué. Josué, tenha bom ânimo. E os filhos do Senhor se encontravam com Josué. Louvado seja Deus. E meio àquela guerra que estava se enfrentando, o povo de Israel. Louvado seja Deus. E ele falou: Josué, não mandei eu. Desforça-te de bom ânimo. Louvado seja Deus. Como Moisés, o Senhor levou Moisés à sarça ardente. Aleluia. E aquela árvore se consumiu no fogo. Louvado seja Deus. E o Senhor falou com Moisés: Moisés, eu vi a oração do meu povo. Vai para o Egito libertar meu povo. Louvado seja Deus. E Moisés falou: Senhor, que não sei falar, meu Pai. Aleluia. E o Senhor conta com Moisés, conta conosco. Louvado seja Deus. Ele contou com Moisés para libertar o povo dele. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: Moisés, onde lugar que você se encontra, a terra santa, tira a sandália. Louvado seja Deus. Que eu e você vamos pisar aquele lugar que Jesus manda te pisar. Louvado seja Deus. Nem todo lugar que eu e você tem que ir. Aleluia. Tem que pedir permissão ao Senhor. A Bíblia diz: tudo está aí, mas não é lícito para o nosso Deus. Aleluia, está tudo aí. Tem um caminho estreito e um caminho largo. Você escolhe o caminho que deve andar. Louvado seja Deus. Aleluia. Então o Senhor falou com Moisés: Moisés, vai. Eu quero que você, Moisés, vá. É você, Moisés. Então Deus conta comigo, contigo, para te falar. Não para outra pessoa falar. Louvado seja Deus. Mesmo que a gente não tenha estudo. Aleluia, louvação do Senhor. Mas Deus conta comigo, contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, aleluia, a presença do Senhor, os Espíritos Santos se conta conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele
onde Jesus colocou, louvado seja Deus, muito do que, aleluia, o carro que Jesus colocou na nossa mão. Se você porteiro, ficar na posição que Jesus colocou, cada um chega na posição, muitos estão abandonando, muitos, aleluia, saindo do carro que o Senhor chamou, aleluia, a presença do Senhor, louvado seja Deus, aleluia, ficai na posição, cada um de nós, louvado seja Deus, o Espírito Santo do Senhor está conosco. Aleluia, louvado seja Deus. Foi ali que Davi pediu ao Senhor: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo, a tua presença. Louvado seja Deus. Aqui pode perder dinheiro, pode perder com tudo. Louvado seja Deus. Mas o importante é o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a presença do Senhor. Que adianta ter o mundo, tudo isso, e não ter a presença do Senhor? Que adianta ter dinheiro, ter fama, e não ter a presença do Senhor? O importante é a presença de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. A gente não tem ouro nem prata, mas a gente tem Jesus. O amor de Jesus na nossa vida, que é mais importante. Louvado seja Deus. A salvação em Jesus. Cada um de nós procura a salvação. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então Davi pediu misericórdia ao Senhor. Senhor, ele viu o erro dele. Louvado seja Deus. Ele pediu perdão ao Senhor e falou: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo, a tua presença. Louvado seja Deus. O pouco que eu e você tem, vamos pedir a Deus, aleluia, agradecer ao Senhor. O importante é a presença do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. Mas não abandone Jesus. Muitos estão abandonando o Senhor. Aleluia. Louvado seja Jesus Cristo. Saúl, aleluia, nosso Senhor perdoa Saúl. Mas Saúl queria fazer do jeito dele. E não é assim, né, irmão? Aí ele faz da vontade do Senhor, do jeito do Senhor. E o Espírito Santo do Senhor saiu de Saúl. O importante é a presença do Senhor na nossa vida. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Então Davi, ele assumiu o erro dele. Monstro que assumiu o seu erro. Louvado seja Deus. Aleluia. Pode ficar tudo escondido, mas de Deus ninguém esconde. Pode esconder do homem, da mulher, mas de Deus ninguém pode esconder nada. Deus está vendo todo o nosso erro. O que você está fazendo, o que você está falando. Aleluia. Deus está vendo tudo. Louvado seja Deus. Nada fica oculto que não seja revelado. Louvado seja Deus. O Espírito Santo do Senhor está na minha e na sua vida. Mas permaneça na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Assumir o seu erro, o nosso erro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E pedir ao Senhor: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo, a tua presença. Louvado seja Deus. Vamos assumir nosso erro. Louvado seja dependente a Jesus. Louvado seja Deus. Como Davi, ele assumiu o erro dele, ele errou. Ele tateou na mulher que não era dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos pedir misericórdia ao Senhor. Aleluia. Ele assumiu o erro que ele tinha. Ele pediu misericórdia ao Senhor. Que o Senhor nos afastasse da presença dele. Louvado seja Deus. A gente não tem ouro nem prata, mas o importante é Jesus na nossa vida, é a presença do Senhor na nossa vida. Aleluia. Você tem a casa humilde, não se importe quem fale. É a presença do Senhor na sua casa, na sua vida que importa. Não importa a boniteza, nem tudo que brilha é ouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O importante é a casa ser humilde, mas ter a presença do Senhor. Louvado seja Deus. O importante não ter roupa luxuosa, sapato luxuoso. O importante é a presença do Senhor na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. A presença do Senhor nos basta. O melhor que está conosco, o melhor que está no mundo. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Que você vamos assumir o nosso erro e pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele não saia da nossa presença. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É a nossa salvação em Jesus. Imagine que o Espírito Santo do Senhor saísse
nosso eu, nosso orgulho, nossa soberba. Louvado seja Deus. Pedir perdão ao Senhor. Assumir o nosso erro. Louvado seja Deus. Sem me perguntar, Senhor, de onde estou errando? Aleluia. Louvado seja Deus, Jesus Cristo. Como Davi assumiu o erro dele, o que ele fez. E ele falou, Senhor, tira de mim teu Espírito Santo, tua presença. Aleluia, é importante a presença do Senhor na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Está afastado do caminho do Senhor, volta. Não importa que as pessoas falem não, mas volte no caminho do Senhor. Quando se conta a presença do Senhor na sua vida, louvado seja Deus. Não aceitou Jesus ainda? Aceita o Senhor Jesus como único Salvador da sua vida. Tenha a presença do Senhor na sua vida, louvado seja Deus. Mas faça só a vontade do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. O homem falha, é pecador, mas nós estamos aqui passando com a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. Então, veja o seu erro. Aleluia. E pede ao Senhor, não tira de mim a tua presença, o teu Espírito Santo. Louvado seja Deus. Como Davi pediu ao Senhor. Aleluia. Ele viu que ele estava errado. Ele pediu misericórdia ao Senhor. Ele deu um filho do pecado. E Deus levou para a criança. Aleluia. Então o Senhor Davi foi e pediu misericórdia ao Senhor. Louvado seja Deus. Porque ele estava com uma mulher que não era dele. Aleluia. Louvado seja Deus, Jesus Cristo. O Espírito Santo do Senhor está sobre nós. Vamos agarrar como, aleluia, como Jacó segurou o anjo. Aleluia. Louvado seja Deus, Jesus Cristo. Eu vou sair daqui se o Senhor não abençoar. Entregar minha bênção. Louvado seja Deus. É que você não vamos deixar escapar a oportunidade, o Espírito Santo. Louvado seja Deus do Senhor. Não vamos deixar escapar a nossa bênção, a nossa vida. Louvado seja Deus. A presença do Senhor. A presença mais importante é a presença do Senhor. Não deixar que o Espírito Santo saia da nossa vida, não. Louvado seja Deus. Ele que nos dá força. É o Espírito Santo. E nos alimenta. É o Espírito Santo, a palavra do Senhor. Aleluia. Ele que nos coraja, como ele falou, Josué, não mandei eu, esposa de Josué. O Espírito Santo está conosco, ele é o Consolador. Louvado seja Deus. Aleluia. Fica firme na rocha. O barco balançando, mas Jesus está no barco. Jesus falou: quieta de vento, tempestade. A tempestade muito se calou. Com a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então vamos assumir o nosso erro. O que você está fazendo, falando que está dando ao Senhor. E falar ao Senhor. E dizer: Senhor, não tira de mim, teu Espírito Santo, a tua presença. Louvado seja você, Jesus Cristo. Como aquela mulher do velho, ela estava no velho. E muitos ali apontou. Jesus falou que não tem pecado de abrir a pedra. Nenhum deles apontou, nenhum deles tocou a perna da mulher, porque todos eles tinham pecado. E Maria Madalena, na sociedade, não valia nada. Prostituta. Ela foi no jantar, Jesus estava. Ela foi, chorou aos pés de Jesus. Com a lágrima daquela mulher nos pés do Senhor. E ela chegou nos pés do Senhor, a lágrima com os cabelos dela. Jesus disse: vai, o teu pecado está perdoado. E ela: não, Senhor, eu vou te seguir. Aleluia. O Espírito Santo do Senhor estava com aquela mulher. Ela assumiu o erro dela. Ela foi até Jesus para que perdão ao Senhor. Que muitos assumam seu erro e peça perdão ao Senhor Jesus Cristo. Que Ele é nosso Consolador. Louvado seja Deus. Aleluia. Então é isso. Deus fala conosco nessa tarde. Pedir ao Senhor: Senhor, não tira de mim o teu Espírito Santo. A tua presença que é mais importante. É a presença do Senhor. É a presença do Senhor. Porque adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Então tem o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Pedir a Deus misericórdia e pedir força ao Senhor. E cada um de nós assumir o nosso erro. Em nome de Jesus. Até aqui, o Senhor falou essa palavra, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. E Deus abençoe, Jesus está voltando. E Jesus te ama. Louvado seja